Se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus que outra vez você ouviu. Não rejeite mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Qual será tua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será tua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Amém. Bom dia. Feliz sábado para todos. Quem está feliz, diga amém. Mais forte. Quem está feliz, diga amém. Amém. Ainda está fraquinho. Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. Né? Eu queria ver vocês sorrindo. Vamos fazer um pouquinho da terapia do riso. Ria para quem está do seu lado. Dê um sorriso. Um dia eu participei da terapia do riso, faz muito bem, certo? Que vocês se sintam felizes e alegres na casa do Senhor. Porque o sábado, como diz a música das crianças, é um dia feliz, né? Não é um dia da gente estar carrancudo e de mau humor. Como tem uma historinha para a criança que tinha uma criança que ele ficava torcendo que o sábado acabasse, porque a família dele fazia o sábado ser um fardo.
né? Então, ele dizia que eu não sei contar essa história não, mas que animal representava o sábado? Ele disse que era o burro, porque o burro estava sempre de cara feia. E ele ficava, papai, o sábado acabou? O sábado acabou? Então, não vamos fazer isso com os nossos filhos. Vamos fazer o sábado ser verdadeiramente um dia feliz. Eu não sei o que você veio buscar hoje aqui. Eu espero que todos tenham vindo buscar a Deus. Buscar conforto para os seus corações, conforto para as vossas almas. Eu digo isso porque as igrejas têm se tornado programas de coaching. Vocês já ouviram falar, né? As pessoas vão para a igreja procurar palestras motivacionais. E se o sermão não for para motivá-lo, eu não gostei da pregação. A pregação foi ruim. Então aqui não é uma agência de coaching. Tá certo? A gente não está aqui. Estamos também. Jesus Cristo motiva. Cristo é a nossa inspiração. Mas o nosso motivo principal é adorar ao Senhor. Adorar ao Criador. E eu espero que esse tenha sido o que lhe motivou a sair da casa no sábado pela manhã. E eu parabenizo você. Vocês são filhos de Deus. Isso é muita coisa, amém? Os demais são criaturas de Deus. Vocês são filhos de Deus escolhidos. Ração eleita, né? Povo santo, sacerdócio real. Então se orgulhem disso, tá certo? Eu fui convidada assim de última hora, né? Que esse povo só avisa as coisas de última hora. E você tem que dizer sim ao chamado de Deus. Eu fiz um voto de não dizer mais não para as coisas de Deus. E eu estou aqui representando o Ministério das Mulheres e o AFAM. Eu perguntei para ela, que eu pesquisei na internet, a sigla AFAM, o que é que significa? Associação Feminina da Área Ministerial. Repita, por favor. Associação Feminina da Área Ministerial. Por quê? Porque quem organiza o programa do Quebrando o Silêncio é o Ministério da Mulher e a AFAM, tá certo? O que é o Quebrando o Silêncio? Antes disso, eu quero fechar os olhos novamente com vocês para fazer uma breve oração, tá certo? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, vem falar nesse microfone, Senhor. Usa-me, não quero falar de mim mesmo. Inspira-me. Que o Teu Espírito Santo esteja aqui para que nós possamos aprender sobre esse assunto tão delicado. Perdoa os nossos pecados, em Cristo Jesus te rogamos. Amém. Então hoje, em toda a América do Sul, em 8 países, está sendo realizado o programa Quebrando o Silêncio. E o que é esse programa? É um programa educativo e de prevenção contra a violência em todos os seus aspectos. É um programa que se desenvolve o ano inteiro na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porém, no 4º sábado do mês de agosto, é a sua ênfase. Então, hoje, 26 de agosto, nos 8 países da América do Sul, estão sendo realizadas palestras, passeatas, distribuição de panfletos. Durante a semana inteira, nas escolas, né, na escola adventista, eu vi, foi trabalhado esse tema. Então, está sendo dado ênfase contra a violência. Neste ano, especificamente, o tema escolhido para ser discutido e abordado com o propósito de orientar a comunidade, tanto a adventista como os não adventistas, é a violência sexual contra as mulheres. É um tema bastante delicado para a gente conversar. Mas, coloca o slide, por favor, Almir. Vamos abrir as suas Bíblias aí, no livro de Gênesis 1:27. Todo mundo, o versículo já está lá. Gênesis 1 fala da criação, né? Ainda ontem à noite eu estava contando a historinha da criação para a Sofia, né? Já tão repetida, ela já sabe de cor, mas eu disse, vamos lá novamente. E vocês sabem, Deus criou
o sol, as estrelas, o ar, fez a separação das águas, das terras, criou as plantas, criou os animais, criou as flores, deixou o mundo lindo, né? O que seria desse mundo sem a natureza, se fosse tudo só pedra, só as construções dos homens. Deus criou, fez toda a sua criação e Ele selou a sua criação com o projeto final, Adão e Eva. Com o seu toque de amor, com as suas mãos, Ele modelou Adão e depois Eva, né? Então, além de Gênesis 1:27 diz o quê? E criou Deus o homem à sua imagem. Quer dizer, parecidos com Deus. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Mas vocês sabem que Satanás, ele é o inimigo de Deus. E ele tem muita inveja de Deus. Tudo que Deus faz, Satanás quer fazer. Só que ele não consegue, né? Tudo que Deus faz, ele quer imitar. Então, logo lá no início da criação, Satanás já botou o dedinho dele lá. E foi o primeiro assassinato. Vocês sabem da história de Caim e Abel, né? E a partir daí, a violência, a opressão, o medo, as doenças começaram a existir. Ellen White diz que o mal, o pecado e a morte, eu quero falar especificamente para Isabel, que perdeu sua irmã essa semana, né? Nós também perdemos um amigo essa semana. É muito triste a morte. E Ellen White diz aqui, não foi Deus que criou a morte. O mal, o pecado e a morte não foram criados por Deus. Eles são o resultado da desobediência, o qual se originou em Satanás. A influência de Satanás, ela é exercida constantemente. Ele quer destruir o que Deus faz. Vocês pensem aí, o que é que Satanás ele quer imitar a Deus? Eu agora quero focar na violência contra a mulher aqui no Brasil e no mundo. Pode ir para o próximo slide. Está bem pequenininho, né? Não tem nada não vou ler não para vocês. Os números são alarmantes, certo? Os números são alarmantes. E dentre os diversos tipos de violência, ganha notoriedade uma forma especial que é praticada contra a mulher, a violência sexual. Porque vocês sabem, tem a violência psicológica, né? Tem a física, a patrimonial, a moral e a sexual. É um assunto muito delicado, mas a gente tem que falar. Esse ano a igreja, eu elogio a igreja, eu vou lá na frente, tem outra parte que vai dizer a religião foi culpada por muitos anos de esconder esse tipo de problema dentro da igreja. E nós temos que falar. Infelizmente existe isso dentro das nossas portas. Tá certo? E fora também. Existe um estudo de uma universidade que aponta que 40% das evangélicas sofrem violências provocadas pelos seus cônjuges que exercem a mesma fé. Isso é triste. Não é triste? É contraditório. A ONU diz que a cada 12 segundos uma mulher é agredida no mundo. E eu disse a Almi que eu não ia decorar todas as porcentagens, tá certo? São muitos, infelizmente. Então vamos passar um videozinho curtinho aí, que tem uma pessoa da igreja, que é um vídeo institucional da igreja, que ela fala sobre essas estatísticas. Em 2016, o Disque 100 registrou mais de 17 mil casos só no Brasil. E o pior é que esses índices representam apenas uma pequena parcela da quantidade de pessoas que são abusadas sexualmente. A projeção nacional é que apenas 10% das vítimas de estupro denunciam um agressor. É possível que a relação de estupro seja 1 a cada minuto. Estima-se que no mínimo 520 mil pessoas são estupradas sexualmente de alguma forma por ano aqui no Brasil. E de todos os casos, apenas 10% chegam ao conhecimento da polícia. Cerca de 90% das vítimas são meninas. 70% são crianças e adolescentes. Quase 25% dos agressores são pais e padrastos. 32,2% são amigos, parentes ou conhecidos da vítima.
Esses índices assustam, e todo e qualquer tipo de abuso sexual fere profundamente a mente e o coração das pessoas, fere a dignidade da vítima e impede muitas até mesmo de crescerem na vida, terem confiança em si mesmos e serem plenamente felizes. A confiança é quebrada, e para a pessoa que já foi vítima disso, todos são desconfiáveis. A condição mental dos estupradores é nojenta, é desumana, é diabólica. Esse mundo tá completamente erotizado. É só a gente ligar a televisão, a gente só vê sexo. A gente vai por aí nos lugares, outdoors, propagandas de lojas, o que aparece? Se é propaganda de calça jeans, a última coisa que aparece é uma calça jeans. As propagandas, as novelas, os filmes, as músicas, as séries, os livros, parece que tudo gira em torno da sensualidade. E o pior é saber que pessoas que a gente nem imagina já foram vítimas disso. Talvez você que tá assistindo, ninguém sabe que isso já aconteceu com você. Você não tem coragem de contar pra alguém que está acontecendo isso com você. E você chora, você é triste, você se tranca e as pessoas não entendem o que acontece com você. Por mais que você tenha se sentido explorado e usado por alguém, não importa o que tenham feito e falado pra você, não importa de que maneira tenham te tratado, não importa quantas vezes te trataram como se você fosse um lixo, você não é lixo. Aí você pode se perguntar, mas Deus, onde que ele estava quando eu estava sendo abusada? Por que que ele não impediu? Querido, esse mundo tá dominado pelo inimigo. Esse mundo é nojento, ele tá no fundo do poço, literalmente. Tudo isso é consequência do pecado. E Deus viu o seu sofrimento, assim como ele também viu Jesus morrendo na cruz por milhões e milhões de pessoas que não iriam valorizar ele em nada, iam viver como se ele não existisse. Que aos olhos humanos tudo aquilo parecia loucura, se entregar por pessoas que nem o amavam, que nem o valorizavam. Mas ele fez isso por amor. E ele fez isso por você. Se você fosse a única pessoa desse planeta que precisasse de salvação, Jesus viria e faria tudo isso só por você. Por isso, levante a cabeça que a nossa redenção se aproxima e Jesus vai voltar. Eu conheço várias e várias pessoas que sofreram abuso sexual. E somente depois de elas entregarem o coração 100% a Cristo, elas foram completamente transformadas. Elas foram libertas do trauma, libertas da tristeza. Elas começaram a acreditar mais em si mesmas e ter mais autoestima. É muito comum depois do abuso sexual a pessoa se sentir completamente desvalorizada, usada como se fosse um copo descartável, porque ela sabe que foi usada somente como um objeto de prazer. Mas o amor de Deus pode transformar qualquer coração. Você é importante demais para Deus para achar que você não tem valor nenhum. Ore e busque a Deus para Ele restaurar a sua autoimagem. Para vencer o trauma do abuso sexual, você precisa ser como uma criança e dar um passo de cada vez. No começo pode ser muito difícil, vai dar vontade de desistir, mas o Senhor promete: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Você continua sendo precioso para Deus porque Ele é o único interessado nesse mundo em restaurar completamente a sua vida. Independente do que você viveu, Jesus tem um futuro de alegria guardado para você. João 10:10 diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Talvez essa vida em abundância a gente não vai desfrutar aqui nessa terra, porque ele disse que nesse mundo a gente teria aflições, mas lá em Apocalipse 21 ele dá a esperança da nova terra e é nisso que a gente precisa se firmar. Quando você entrega a sua vida a Cristo, o Espírito Santo começa uma obra de cura e restauração da sua vida, à medida que você busca uma vida de entrega e obediência. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura e as coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas as coisas. Por isso creio que os traumas deixados pelo abuso sexual ficam para trás. E assim como o apóstolo Paulo, ignore as coisas que já passaram e siga firmemente olhando para o alvo e para as coisas que estão na frente. E não se esqueça, não importa o que os outros digam de você, você é e sempre vai ser a coisa mais linda e preciosa de Deus. E meu amor, se você está sofrendo abuso sexual ou conhece alguém que está passando por isso, não tenha medo de denunciar. Diz que o número 100, essa é a única forma de ajudar e a sua identidade vai ser mantida em absoluto sigilo. Jesus morreu por você, Ele te ama e Ele vai voltar para te buscar e te dar eternamente alegria ao lado dele. Leia Apocalipse 21 e o verso 4 e sinta o abraço de Deus. Após os números expostos, né, ela fez uma pregação, não precisava mais nem eu pregar, né? Porque Jesus Cristo é quem nos liberta da opressão, tá certo? De acordo com os números, a cada 5 mulheres, uma já sofreu ou vai sofrer abuso sexual. Então eu acredito que aqui em nosso meio também tenham mulheres que já sofreram abuso sexual. E eu quero te dizer, como ela disse, Jesus é o nosso libertador.
Jesus é quem nos liberta de toda a opressão, de todo o mal. O diabo veio para matar e destruir, mas Jesus veio para nos salvar. E Ele vai voltar e nos levará dessa terra. Tá certo? As consequências da violência para a saúde da mulher e da família. Está bem pequenininho ali, mas não tem nada não. Essa violência que a mulher sofre, seja criança, tem aqui. No Brasil, a violência sexual contra as crianças de 0 a 9 anos é o segundo maior tipo de violência. É grave, né? Isso é muito grave. Então, que consequências vão acontecer com essas crianças, com essas mulheres que foram violentadas sexualmente? Eu digo a vocês que as consequências vão muito além do que as físicas. Além delas apanharem na cara, além delas tomarem panelas de água quente, tem parceiro, né, que joga ácido no rosto das suas companheiras. Além dessas marcas, cortam seus braços, suas pernas. Além dessa mutilação, tem aqueles também, infelizmente, que mutilam até os órgãos genitais. Tá certo? Mas o pior, na minha opinião, é a mutilação emocional. Porque essas vítimas vão ficar para sempre com traumas que só Jesus consegue libertar. Então é muito grande o nosso papel, a nossa responsabilidade enquanto igreja de ajudar essas pessoas. Se você sabe de alguém que passa por isso, um vizinho, um amigo, denuncie, diz que sim. Aí você diz, eu tenho medo, Sandra. Não tenha medo, você tem como cidadão e como cristã fazer o seu papel. A igreja montou uma rede de apoio. É o próximo slide. Você diz, como é que a igreja pode ajudar? Cada país, como são 8 países envolvidos no projeto Quebrando o Silêncio, ele desenvolve o seu projeto de acordo com a sua realidade. Então, apesar de não ser politicamente considerado um instrumento de ajuda, a igreja pode ajudar sim. Como é que ela pode ajudar? Está bem pequenininho ali, eu sou míope. Deixa eu vir para aqui. Estimular as vítimas a quebrar o silêncio e oferecermos orientação de onde encontrar apoio e proteção. Aqui na igreja existem profissionais. Eu creio que tem um psicólogo, tem uma enfermeira, não é? Tem uma professora, tem uma pessoa que tem o dom de orar. Então essas pessoas qualificadas vão procurar ajudar essas vítimas. Essa é a rede de apoio que a igreja montou. Profissionais como psicólogos, educadores, pais, professores e pastores devem orientar as vítimas a procurar os órgãos preparados pelo governo. Porque tem os órgãos oficiais também, né? Tem o CRAS, o CREAS, que tem os profissionais, assistentes sociais, psicólogos preparados para dar todo o suporte a essas vítimas. Aí você diz, eu não vou ajudar não. Tenho nada a ver com isso, está apanhando da mulher, deixa... Tem um ditado que diz, em briga de mulher ninguém mete a colher, né? Abra aí sua Bíblia em Provérbios 3, 27. Posso ler? Todo mundo já achou? Provérbios 3, 27. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Amém? Então vocês entenderam? Quando lhe for possível, se for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Então a igreja pode oferecer apoio, quebrando o silêncio. Por muitos anos, pode passar para o próximo slide. Por muitos anos a igreja, eu digo a igreja no geral, ela foi culpada por abafar, um termo bem popular, esconder essa realidade dentro da igreja. Né? Vocês sabem de problemas aí de padres, pedófilos, né?
às vezes pastores, dentro da igreja, fazendo violência sexual. E escondia esse tema, e hoje a igreja está debatendo esse tema. Outro erro da igreja foi institucionalizar a inferioridade da mulher, torná-la como inferior ao homem. Aí virou um problema de gênero já. A mulher, ela não é inferior ao homem, ela é igual. Tá aqui, ainda bem, né? Não é Sandra que está dizendo. Graças a Deus reconheceram que a mulher é igual ao homem em direitos e deveres, né? Então, reconhecer a inferioridade feminina sob a base de que é da vontade de Deus, traz opróbrio à nossa fé, mancha a verdade e deprecia o ministério de Cristo. Muitos cristãos interpretam as histórias bíblicas como reflexo direto da vontade divina e diz, é da vontade de Deus, sem reconhecer cultura, costumes. Cada caso é um caso. A igreja tem que fazer o seu papel. É Cristo quem liberta. Cristo não quer que você, que foi vítima de abuso sexual, permaneça na opressão. Ele quer te libertar, Ele quer te dar liberdade. Precisamos amar as pessoas como Jesus amou, conquistar essas pessoas e lhe mostrar o amor e o poder do Salvador, pois ele sim põe fim à opressão. Eu quero lembrar para vocês, eu não vou ler, a história da mulher adúltera que foi apedrejada, lá em João 8, 11. Aquela mulher, ela era pecadora, assim como todos nós. Na Bíblia não cita o nome dela, né? E para aquelas pessoas, naquela época da sociedade, ela não tinha um nome, ela não tinha uma história, ela não tinha um caráter, ninguém a reconhecia. Ela não tinha sentimentos, ela não tinha personalidade, ela não valia nada. Ela simplesmente foi pega em adultério e merecia ser apedrejada até a morte. Ela estava tão envergonhada e amedrontada que sequer ela levantou a cabeça. Muitas mulheres hoje também se encontram nessa situação. Tristes, amarguradas, ressentidas. A violência sexual, eu não li lá e esqueci de dizer, ela traz muitos problemas, gente. Hoje em dia você pode ver mulheres dependentes de álcool e você não sabe, você critica. Não critique, você não conhece as histórias das pessoas. Tem mulheres, as consequências são diversas. Uso do álcool, depressão, dificuldades para engravidar. Sim, fica com problemas. No casamento, às vezes casa e tem problemas para a relação sexual com seu cônjuge. Então tem que tratar com o psicólogo, tem que cair aos pés de Jesus, porque Cristo liberta. Tem pessoas que ficam com tendências suicidas. Todas essas são consequências da violência sexual na vida de uma mulher. Então, a igreja, ela tem um grande papel. É importante ou não quebrar o silêncio? É importante, porque vocês vão estar libertando vidas. Se você ajudar alguém nesse sentido, você não tem ideia do passo que você está dando para libertar essa pessoa da opressão. Levar essa pessoa a Cristo. Conversar, dar um abraço, levar uma revista, se tornar amigo. Como é que Cristo... Tem muitas citações de Ellen White aqui. Eu não vou ler, mas essa daqui, no livro Desejado de Todas as Nações. Nós precisamos, eu já disse, amar as pessoas como Jesus amou e não criticar. Olha, tu viu o que aconteceu com fulana? Tu soubesse. Gente, isso é fofoca. Não pode haver fofoca na igreja. Vocês viram um vídeo de Leandro Quadros sobre a fofoca na igreja? Até aquele blog também, não sei se é menina adventista, né? Mulher adventista. Fala sobre isso também. Quando houver esses problemas, nós temos que amar as pessoas, perdoar, abraçar a causa.
Ellen White diz que Cristo, em seu ato de perdoar essa mulher e animá-la a viver uma vida melhor, resplandece na beleza da perfeita justiça o caráter de Jesus. Então nós temos esse mesmo papel: amar, perdoar e ajudar essa pessoa a viver uma vida melhor. Esse é o nosso papel. Próximo slide: prevenção e proteção da violência. Como é que a gente pode prevenir? Educação é o único caminho. Educação dos filhos. Prevenir a violência. Eu fiquei assistindo uns sermões para me dar uma base e eu vi que a primeira coisa é conscientizar-se de que você é violento. Eu sou violento. Violência até na disciplina com os filhos. A gente não precisa ser tão violento na disciplina com os filhos, porque isso também causa trauma nas crianças. E você diz: ah, não, no meu tempo tinha a chinela, mas depende de como é usada. Deus manda usar a vara, mas Deus não manda matar, não. Dar uma surra de ficar todo marcado, não, né? Você tem que se conscientizar. Prevenção, educação das crianças. Eu vou voltar aqui que eu li. Eu já tinha isso, que eu disse: olha, a mulher tão famosa, Dorothy Law. Eu lia isso nas reuniões de pais lá em Esperança. As crianças aprendem o que vivem. Então, se ela vê violência no lar, ela também vai ser um adulto violento. Se o menino vê ou a menina, o pai agredindo a mãe, ele vai tratar a esposa do mesmo jeito. Se as crianças vivem num ambiente de críticas, elas aprenderão a condenar. Essa psicóloga Dorothy falou. Se as crianças vivem em meio à hostilidade, elas aprenderão a brigar. Se as crianças vivem sendo ridicularizadas, ai, você tá feio, vai te arrumar, teu cabelo tá feio. Nunca diga isso com seu filho ou sua filha, porque elas se tornarão pessoas tímidas. Se as crianças vivem com vergonha, aprenderão o sentimento de culpa. Isso é terrível. Se as crianças vivem num ambiente de elogios, elas aprenderão a ser confiantes e aprenderão a apreciar. Se as crianças vivem num ambiente de tolerância, elas aprenderão a ser pacientes. Então, reflita aí com seu esposo: que ambiente eu estou proporcionando aos meus filhos? O que é que eu estou ensinando aos meus filhos? Porque para prevenir a violência, eu tenho que educar desde pequenininho o meu filho a não ser um adulto violento. Outra coisa aqui. Para ajudar mulheres ou meninas que sofrem de violência doméstica, não é qualquer um não, viu? Tem que ter comunhão com Deus. Você tem que orar muito antes de tomar esse passo. Tá certo? E ainda sobre a educação dos filhos, que tudo começa no lar, o sermão aqui traz o exemplo de Moisés. Joquebede, a sua mãe, criou Moisés até os 12 anos, né? Depois ele foi para o palácio. Mas Moisés, ele teve todos os ensinamentos que ele deveria ter tido para a construção de um bom caráter. E mesmo quando ele foi para o palácio, ele não se corrompeu. E ele chegou a ser, não vou ler todos os detalhes aqui, a ser condecorado entre os egípcios. Então, a educação é a base de tudo. Nós pregamos aqui domingo sobre isso. Nós precisamos também reavaliar nossa maneira de vida na sociedade. Como você, cristã, eu não sou a favor, eu nem sei às vezes, eu tenho uma professora, aquele projeto, não sei se é projeto, a cultura do estupro, né, que diz que a mulher, se ela andar de roupa curta, ela está favorecendo ao estupro. Eu não sei, eu digo se eu concordo ou se eu discordo, porque eu digo sempre, uma vez eu estava vindo aqui, solteira ainda, faz muitos anos, eu vinha de ônibus e eu descia ali na praça. Eu estava de meia calça, um vestido bem
composto, vestido de mangas compridas, e mesmo assim um homem deu uma cantada. Eu disse, se eu tivesse com uma roupa sensual, teria sentido. Então você, mesmo estando bem vestida, tem pessoas que são doentes mentais, né? E ultrapassam os limites. Mas reflita, você como cristã, como você tem se portado na sociedade? Está aqui para abordar esse tema. O que foi que o cristianismo fez da sua vida? E está falando aqui sobre as selfies sensuais. Isso já foi tão falado, né? Darleide já falou tanto na internet. E eu acho que não precisa eu falar, não. Mas tem irmãs que tiram uma selfie assim, com uma roupa bem sensual. Aí coloca embaixo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes com decote, né? Aí, Jesus me abençoe nesse dia. Irmãs, o homem, mesmo os cristãos, eles são estimulados pelos que ele vê. Tá certo? Então, era o que eu dizia às minhas alunas de juvenis. Você está se preparando, você é o quê? Você quer ser o quê? Um jardim secreto ou um parque de exposição? O seu corpo, a sua intimidade, só quem deve ver é seu esposo. Né? Não fique se exibindo nas redes sociais, não, porque tem pedófilos que vivem 24 horas procurando, hackeando fotos sensuais e colocam em sites de pornografia. Tá? E às vezes sua foto está lá e você nem sabe. Então, muito cuidado. O que é que o cristianismo tem feito com você? Ele te transformou. Os pais devem orientar os filhos. As crianças devem ser orientadas desde pequenininho, como foi feito aqui na historinha, Janaína. Eu sempre digo isso a Sofia. Não deixe ninguém tocar no seu corpo. Seu corpo é seu, é uma intimidade. Não deixe ninguém, digam isso. Você não senta no colo de ninguém, só no meu colo. Quer colo, mamãe dá colo. Não sente no colo de ninguém. Porque a gente não pode confiar em todo mundo. Infelizmente. Né? Então, educação é tudo, educação é prevenção. Prevenção e proteção da violência. Não seja cúmplice, como diz ali o verso. Eu já estou encerrando. E eu quero deixar com vocês uma história de libertação, tá certo? Deus, Ele não quer que você fique triste e oprimido. Se você passou por um abuso sexual, conte para Jesus, que Jesus vai te abraçar e vai te libertar. Ele não quer que você fique em depressão, porque Ele pode te libertar. Na família, o sermão termina aqui, a família é a base de tudo. É na família que se constrói o caráter de uma criança. Um lar alicerçado é tudo. Não pensou se Sandra já terminou? Já terminei. Porque a mensagem é que violência sexual contra a mulher existe, e existe muito. É aterrorizante. Violência sexual contra as crianças existe. Existe um projeto chamado Menina Abusada, que ocorre todos os anos aqui na Paraíba. Eu não sei se Tati já participou. As escolas públicas participam. Uma vez eu fui. Quem promove é a doutora Soraya. Ela é promotora da Vara da Infância e da Juventude. Ela dá palestras em todas as escolas sobre esse assunto. E é cada história, gente. Violência sexual ocorre principalmente com os parentes. Vocês viram aí. É triste. Primos, tios, vizinhos. Então a gente tem que prevenir e orientar e proteger as nossas crianças. A educação, ela faz tudo. Então eduque seus filhos para que eles não sejam violentos. E vamos quebrar o silêncio, vamos denunciar. Hoje à tarde a igreja vai para Santa Terezinha, né, Ruth e o pastor e toda a juventude. Eu espero que vocês vão participar. E não só hoje, né? Hoje é só
um alerta, uma exposição para a sociedade do que a igreja trabalha. Mas no dia a dia, ore, tenha comunhão com Deus, para que você possa ajudar as vítimas. Oremos também para que Deus torne o nosso lar um instrumento de bênçãos na vida dos nossos filhos. Porque se os nossos filhos não verem em nós o exemplo de Cristo, de nada vale estarmos aqui. Vamos cantar uma música agora que fala sobre o que Cristo faz conosco, com você que sofreu abuso, com você que teve os seus sonhos destruídos. Jesus te transforma, Jesus pode te levantar. Que Jesus vai ressuscitar os seus sonhos. Fique de pé agora e vamos cantar essa música. Transforma minha vida.
nosso Deus, esse nosso hino, ele é poderoso. Deus é poderoso. Eu vou dizer a vocês, eu já sofri abuso sexual. Agora, cuidado com o que vão sair falando por aí, né? Eu tenho muito medo de fofoca, porque o abuso sexual, ele tem vários tipos, né? E não foi estupro. Mas eu vou contar rapidinho para vocês. Eu estava em casa com minha irmã Suênia dormindo, meu sobrinho e o meu padrasto, né? Ele fechou as portas e começou a mostrar revistas pornográficas. E ele começou a mostrar e falar, né? Isso é abuso sexual. Ver filmes pornográficos, mostrar fotos de mulheres peladas, isso é abuso sexual para uma criança de 9 anos. E de repente, né, ele começou a acariciar aqui, não chegou a tocar nos meus seios, eu nem tinha seio. De repente ele parou. E eu vejo que foi Jesus. Foi Deus. De repente ele pegou um bolo de dinheiro assim, um bolo, e disse: olha, eu vou te dar e você não vai contar nada pra ninguém. Era muito dinheiro assim, igual passou no vídeo. E naquele mesmo momento ele abriu a porta e eu saí correndo e contei pra minha vizinha, né? E minha vizinha deu todo o apoio, isso foi lá em São Paulo. Mas o pior não foi isso. Ele foi eu contar pra minha mãe, né? E ela dizer que é mentira. Isso não aconteceu, é mentira dela, ela está inventando. Mas eu digo a vocês, eu perdoei a minha mãe, né? Até a adolescência não, eu era muito revoltada. Mas o que eu quero focar não é nas desgraças de Satanás na nossa vida, não. Eu quero focar nas bênçãos de Deus na nossa vida. Jesus, ele ressuscitou-me. Ele fez um milagre na minha vida, tá certo? Creiam nesse Deus, porque ele é poderoso. Ele me pegou com as suas santas mãos e me fez uma nova criatura. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, te agradecemos, Pai, porque sabemos que Tu és o nosso libertador. Sabemos que Tu transforma maldição em bênção. Eu quero te colocar, Senhor, aos Teus pés todas as famílias aqui representadas. Eu quero que o Senhor abrace-nos com Tuas santas mãos, com Teu abraço acolhedor, do jeito que Tu abraçou Jacó e Adão. Senhor, perdoa as nossas falhas. Senhor, capacita-nos a ajudar outras pessoas que já sofreram abuso sexual. Não deixe que esse assunto fique só aqui, mas que nós possamos sair dessa igreja e agir, trabalhar para Jesus nessa área de quebrar o silêncio. E eu quero te pedir também, Senhor, volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus. Em nome de Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor.